Olá, alunos! Estamos aqui no nosso segundo vídeo e eu escolhi para o conteúdo desse vídeo um dos temas que eu acho fundamental do nosso módulo, que é a abordagem sobre liderança. É muito comum, né, no dia a dia de muitos profissionais, o desenvolvimento das habilidades técnicas inerentes a cada área de atuação, não é? E na própria formação, na graduação, muitas vezes não tem na grade curricular uma disciplina que trate da gestão de pessoas, uma disciplina que trate das nossas habilidades humanas, né, comportamentais, de se relacionar bem com as pessoas, de influenciar as pessoas para o alcance do objetivo. E a liderança, né, ela é uma característica fundamental para quem exerce cargos de comando, para quem está na liderança de projetos, para quem para quem os objetivos, os resultados dependem de pessoas. Então, por isso, a gente destaca muito a liderança, as características da liderança e o que é necessário desenvolver para que você seja um líder mais assertivo, certo? Então, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ver um pouquinho mais do nosso conteúdo. Então, eu já começo com uma citação de Marshall Goldsmith, onde ele fala que a liderança é a tarefa vou retomar. A tarefa de conduzir pessoas, fazer com que se motivem para a ação e atinjam níveis excepcionais de excelência não será alcançada sem o desenvolvimento de habilidades de liderança. Então, a liderança ela é muito importante para manter as pessoas engajadas no projeto, no objetivo que se deseja alcançar. Por isso é tão importante para gestores, para executivos. E a liderança faz parte da nossa vida em todas as áreas, não apenas na área profissional. Vocês devem lembrar aí na escola que sempre tem aquele colega que puxava as brincadeiras, que acabou sendo o líder da turma. Na família, né, nós temos a figura dos pais como os nossos primeiros líderes. No esporte, o capitão do time, o técnico, né, que exerce o papel da liderança. Na vida profissional e, historicamente, né, a liderança da Igreja Católica, os papas e depois toda a hierarquia aí da Igreja com as suas lideranças. Então, a liderança é uma habilidade humana que está presente na nossa vida. Todos nós podemos ser líderes em algum momento, em alguma área. E quais as características de um bom líder? Então, eu vou pedir para vocês, né, para fazer um exercício agora, marquem aí uns 3 a 4 minutos e façam um exercício de lembrar aqueles líderes que foram importantes para vocês. E então, anotem no papel, quem quiser pode colocar no grupo para estimular os colegas que ainda não assistiram o vídeo. E coloquem assim, características, 3 positivas e 3 negativas. Características positivas para um bom líder, como está aí na pergunta, mas também lembrem daquela figura de liderança que teve um impacto negativo para você. Que características tinha? Então, estou aguardando aí alguma resposta, hein? E a gente vai também falar sobre isso no domingo. Vou passar aqui algumas características. Espero que você já tenha feito o exercício, mas eu estou aproveitando aqui para trazer algumas características que outros colegas de turmas anteriores deixaram. Características positivas: sabe trabalhar em equipe, faz a divisão dos serviços, tem uma comunicação e é responsável. Características negativas de outro líder, né? Ou, acredito que não seja da mesma pessoa. Não consegue receber críticas, não acredita na equipe. Então, se o líder é aquele que encoraja e ele não acredita no potencial da equipe, e ele seria aquela pessoa que tem o poder de inspirar, então isso já vai afetar, né, os resultados dessa equipe. Aqui no início, quando colocou sabe trabalhar em equipe, faz a divisão dos serviços. Então, ele falou numa característica muito inerente à liderança, que é a delegação de tarefas. Aqui outro colega colocou bom relacionamento interpessoal e empatia, porque todo líder ele se comunica bem e que bom se o líder também consegue se colocar no lugar do outro, consegue ser empático.
E as negativas, egoísmo, arrogância, autoritarismo, é aquele líder que está centrado em si mesmo, quando a liderança, na verdade, ela cresce mais quando ela compartilha o poder da sua liderança, que é o que a gente vai ver também nas abordagens aqui no nosso conteúdo. Aqui, quem quiser depois ver a apresentação, tem mais características, mas eu estou querendo ver as características que vocês pensaram, hein? Espero que vocês não colhem dos colegas e coloquem a opinião de vocês. E esse exercício é interessante para a gente pensar na liderança como algo real, quando é feito na lembrança de algum líder que fez parte da vida de cada um de vocês. Então, dê uma pausa ali no início da gravação para que vocês possam também fazer o exercício, certo? Aqui um conceito de liderança. Liderança é uma habilidade humana para influenciar pessoas, onde o conceito de influência está relacionado ao conceito de poder e autoridade. Então, a liderança é uma habilidade humana para influenciar os outros, e porque eu consigo influenciar as pessoas, eu conquisto poder e autoridade sobre elas. Não poder de coercitivo, não poder de subjugar as pessoas, mas o poder de conseguir agregar as pessoas para um mesmo objetivo, para o alcance de uma meta, para que as pessoas se sintam parte daquele projeto que está sendo construído. E uma pergunta aí para vocês vão me responder domingo: todos os líderes são chefes? A liderança pode ser aprendida? O que é que vocês acham? Gente, nós nascemos líderes ou podemos nos tornar líderes? Ora, essa pergunta eu vou responder agora, né? Se a liderança não pudesse ser aprendida, não precisava nem estarmos aqui discutindo sobre liderança. Claro que nós podemos aprender a sermos líderes, a termos melhores comportamentos na liderança, e é uma habilidade, sim, que pode ser aprendida com educação e prática. Como é que eu pratico para poder me tornar um líder? Sendo um líder. Na minha casa, na igreja, no meu trabalho, em todas as oportunidades que eu tiver de estar à frente das pessoas, de ter iniciativa, de interagir com elas, para alcançar um objetivo comum, ou mesmo para influenciar individualmente, eu estou exercendo habilidades de liderança. Quantas abordagens, a liderança, eu trouxe aqui para vocês, né, 4 abordagens. Os traços da personalidade, que era uma teoria que tratava a liderança como algo nato. Então, ou eu tinha na minha personalidade traços de liderança, ou eu não tinha. Então, foi refutada, né, pelas demais teorias que apontam que a liderança é uma habilidade que pode ser aprendida. Temos a abordagem comportamental, situacional e a abordagem contemporânea da liderança. Temos agora, com relação aos traços de personalidade, eu já falei, né? Na abordagem comportamental, essa teoria demonstra que o líder, ele deve se preocupar com a tarefa, mas também com os relacionamentos. Então, se ele foca apenas na tarefa, vai acontecer que ele vai deteriorar os seus relacionamentos e vai haver uma baixa no moral da equipe. Então, aquela pessoa que chega e não dá bom dia, aí já vai direto querendo saber do resultado, querendo saber do que está errado, querendo saber da compra de material, e não para para observar, para buscar compreender a sua equipe. Então, antes de pedir as metas, de definir, de ver como é que está o andamento dos projetos, é necessário também sentir a equipe, perceber como cada pessoa que trabalha com você interage e funciona, porque aí você vai conseguir extrair o melhor do potencial das pessoas. E o líder que só foca, saiu aqui a tela, gente, para mim, não sei se foi para vocês também, deixa eu verificar aqui.
E o líder, né, que só foca nos relacionamentos, ele perde a credibilidade, ele não tem a liderança assegurada, porque você vai aprender a ter um melhor relacionamento com a sua equipe, mas você não pode esquecer os resultados que você precisa alcançar. Com relação à abordagem situacional, é uma abordagem bem interessante, que ela significa o ajuste do estilo de liderança ao nível de capacidade e disposição dos liderados para executar determinada tarefa. Ou seja, eu vou dar um volume de comportamento de direção para o meu liderado de acordo com a disposição dele. Ou seja, se eu tenho um funcionário novo, eu vou precisar dar mais informações, dar mais apoio, dar mais direção. Se eu percebo que eu tenho um funcionário, um colaborador que é proativo, que toma iniciativa, então eu já vou dar menos comportamento de direção, porque ele já é mais autônomo. E aí o líder vai dosando o seu comportamento de liderança de acordo com o liderado. Por isso que chama abordagem situacional. Fela Moscovitch, ela traz aqui nesse esquema, né, quais os fatores, né, que envolvem essa liderança, que ela chama de fatores situacionais. Características dos seguidores, quem é a minha equipe? Qual o potencial que tem cada um? Porque se eu consigo identificar isso na minha equipe, eu vou conseguir colocar, buscar das pessoas as suas melhores competências. Fatores ambientais, como é a empresa, né? Como é que está organizado o projeto, como é que as lideranças funcionam, tudo isso vai interferir. E aí, com base nesses dois fatores, eu vou definir o meu comportamento de liderança. Se ele vai ser mais diretivo, se ele vai ser de apoio, se ele vai ser mais participativo, de realização, né, mais focado na tarefa, como é que vai ser esse meu comportamento de liderança? E dependendo do que eu decidir, eu vou ter o resultado, que é o alcance dos objetivos de desempenho dos seguidores. Então, essa é uma abordagem bem interessante para vocês aplicarem, né, nas equipes de vocês. Se tem alguma pessoa na equipe que não gosta de receber muito comando, então você já diminui a sua direção. Tem outras que precisam que tenha orientação sempre. Então, isso são características que o líder vai começando a perceber. Quanto aos estilos, a liderança pode ser autocrática, que é o líder autoritário de comando, né? Aquele líder mais rígido, que não é um tipo de liderança, às vezes, que traz melhores resultados. Democrático ou liberal. E aí você tem, quanto aos estilos, né? O líder autocrático, o democrático, que é aquele líder que ouve as pessoas, que toma decisão baseada no que ouve da equipe, não toma as suas decisões, mas ele primeiro ouve o que é que está acontecendo, ouve a equipe e faz com que todos se sintam parte das decisões. Temos também o liberal, que é o laissez-faire, é a cadeira vazia, né? Aquele líder que não decide, que na hora de tomar decisão ele foge, que quando a equipe precisa ele não está presente. Então, também é uma liderança muito danosa para os resultados organizacionais. E para ver esses três estilos de liderança em ação, a gente vai deixar para ver no domingo, vai discutir um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer pesquisas para vocês sobre o que acontece com o trabalho com esse estilo de liderança, certo? Vou deixar essa partezinha para mostrar no domingo. E também eu quero destacar que aqui, nesses círculos, né, eles estão perpassando um ao outro para lembrar que nós temos esses três estilos de liderança. Então, não existe um líder que é o tempo todo autocrático, ou o tempo todo democrático, ou o tempo todo liberal. Então, o líder ele pode migrar, né, misturar um pouco da liderança aqui entre esses três círculos. E aí, como eu falei, os estilos de liderança em ação, nós vamos ver no domingo.
fim, nós temos, né, uma outra abordagem, a abordagem contemporânea de liderança, que é a liderança servidora, que é a liderança como exercício da autoridade e não do poder, o líder coaching, o líder que orienta, que está perto da equipe. Isso representa uma inversão de paradigma, porque é muito comum pensar que o chefe, que o líder, ele está ali para ser servido. Com a liderança servidora, o líder vai pensar assim, vai sair do paradigma do que eu preciso para o paradigma para o que minha equipe precisa. Então, é aquele líder que vai dar sempre suporte para a sua equipe. E aqui é a liderança prática do conceito. O próximo processo é o seu cliente, ou seja, todos são importantes. E quando eu faço uma etapa da obra, eu tenho que pensar que a próxima etapa, as pessoas que vão receber a próxima etapa precisam receber um trabalho bem feito. Então, o próximo processo que está esperando receber aquela etapa é que é o meu cliente. Então, se o líder consegue essa integração, todo o projeto vai ser bem feito. E a liderança servidora, ela busca isso, essa agregação e integração das pessoas a partir do exemplo do líder. Aqui também na liderança servidora é considerado que a liderança é uma habilidade humana, né, que deve aprendida por educação e aplicação. E o líder ele passa a ter um papel de apoiador que dá suporte para que a equipe alcance os resultados. Aqui, para finalizar essa parte, antes do exercício, nós temos uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, apresentada por Daniel Goleman, né, o autor, né, ficou conhecido pela teoria de inteligência emocional, que nós vamos falar disso também, onde ele mostra que os melhores estilos de liderança é a liderança visionária, que fornece direção e visão de longo prazo, é uma liderança que é um líder que é coaching, que desenvolve os funcionários a longo prazo, é democrático, constrói comprometimento a partir da colaboração. Então, esse é o estilo de liderança, segundo pesquisa, que traz melhores resultados, diferente dos líderes mais autocráticos, aqueles que ditam o ritmo, pressionam para o cumprimento de tarefas, ou a liderança coercitiva. Essa é uma das pesquisas, e tem uma outra que eu vou mostrar para vocês também no domingo. Ok? Agora vamos ver, né? Vamos encontrar aqui a nossa atividade. Bom, estou de novo no site, né? Vocês vão agora para o conteúdo da liderança. E o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão assistir esses dois vídeos, tá? E depois vai clicar aqui no botão Atividade e Liderança. Simples, abrir o formulário, vai colocar nome, né, de novo, a turma, e qual a importância da liderança na sua área de atuação, e cite algo dos conteúdos dos vídeos que considerou importante. Então, espero que vocês gostem do vídeo, que assistam, e também no site vocês vão encontrar dois textos aqui, né, Virou chefe, saiba o que fazer, e coordenador de obras. Nós vamos fazer um trabalho no domingo com esses textos. Então, quem quiser escolher um dos textos e dar uma lida, porque nós vamos trabalhar também com esses textos no domingo, ok? Então, espero que tenham gostado aí dessa parte do conteúdo e mãos à obra para fazer os exercícios. O resultado da atividade do vídeo eu preciso até sábado, ok?